perguntavam como é que eu consegui, como é que eu estruturava as coisas e tudo. E em 2018 eu comecei a dar aula de produção cultural de uma maneira independente, tentando fazer com esse processo com preços acessíveis, que todo mundo pudesse ir. E quando eu interrompi a minha turma de produção cultural em março de 2020, por causa da pandemia, eu combinei de colocar no YouTube as aulas que eu ainda teria que dar. Aí eu deixei aberto, e aí eu fui colocando outras coisas, e fui pedindo para que as pessoas se inscrevessem. Hoje a gente tem mais de 5.000 inscritos, 5.200 e alguma coisa, e isso ressignificou bastante a minha profissão e fez sentido, inclusive, para eu estar aqui hoje falando com vocês. Muito obrigado. Quem não é, por favor, 3 na Roda Produções Culturais no YouTube, se inscreva e habilite as notificações. E há quanto tempo você, eu acho que você falou, mas eu queria um pouco mais de inserção, há quanto tempo você está... na verdade, eu vi lá que você faz avaliação de projetos culturais, né? Então, a pergunta eu vou dirigir para esse lugar, então. Quantos projetos dentro dessa sua caminhada já tem feito e quais são as dificuldades comuns, de pontos comuns de dificuldade que você enxerga em cada projeto que você vai avaliar? Já foram projetos, eu comecei aprovando os meus projetos, que eu trabalho também com literatura, eu trabalho com rodas de leitura, e posteriormente eu fui fazendo projetos de artistas que eu conhecia, e já comecei a fazer coisas com música também. Esse edital que foi citado, Rua Cultural, eu aprovei 2 projetos para painéis urbanos, também para dança, né? Projetos de dança, que teve no Giros RJ, um projeto chamado Ovolar, que apresentou em Niterói e no Rio de Janeiro, um projeto de dança. Então, tem esse efeito colateral, assim. À medida que eu também me tornei muito produtor, eu acabei sendo menos artista, eu passei a ser mais operacional e mais conceitual, mas não posso me queixar também. Mas é isso, para deixar você com a palestra, realmente isso, eu cantava, né? Cantava, às vezes, quando eu aqui para fazer espaço, né? Eu canto alguma coisa e você canta, mas é porque a gente está tanto tempo aí nessa área técnica ou na área de produção que a gente acaba também esquecendo que é um artista. Aí depois lembrei que eu já fui de teatro, já fiz teatro, já dancei um dia na vida, porque eu gosto de samba, e a gente vai esquecendo esse lugar de artista, né? E até mesmo, minha filha falou assim, você não trouxe seu livro para vender? Eu esqueci que eu tenho um monte de livro que eu preciso vender, que eu preciso dar de comer para essas crianças também. Mas acho que esse processo, então eu quero já te agradecer pela sua estadia aqui conosco, para a gente é muito importante, e agora acho que é muito mais importante do que eu estou lendo ali, projetos culturais sustentáveis. Eu acho que o próximo desafio do FLISGO é esse, fazer um festival sustentável, pensando em sustentabilidade para o próximo ano, e na verdade já está aí um projeto. E, gente, aproveitem o Edu, porque pelo currículo, pela história, as considerações que deram sobre ele, é o que vai fazer um eixo total de tudo aquilo que nós aprendemos no dia de hoje. Com vocês, Edu Ramos. Obrigado. Acho que eu vou sentar, não vou ficar em pé. Bom, esse curso, por acaso, ele está no YouTube, tá? É um curso de projetos culturais sustentáveis que eu tentei trazer o termo da sustentabilidade para o sentido de ser alguma coisa que aconteça com alguma constância, tá? Vou pedir para passar a próxima página. Mais uma página. Mais uma página. Outra página. Muito bem, eu dividi esse curso em 4 eixos, que é o para quem fazer, o como fazer, o porquê fazer e como você amplia o alcance do projeto. E a primeira discussão, que é a de para quem fazer, é uma discussão de público-alvo. E aí todo mundo já viu, em algum momento da vida, uma entrevista de um artista de teatro, de cinema, quando o repórter pergunta, mas para quem é essa apresentação, para quem é essa peça, para quem é esse filme? Aí o artista fala, é para todo mundo. Esse vício, é claro que numa divulgação de televisão, de rádio, vale você falar isso, tem mais é que falar que é para todo mundo mesmo.
Mas o principal erro é não entender que você tem determinados recortes que o seu projeto vai ter necessariamente que atender. Eu costumo dizer que nem pipoca é para todo mundo. Eu, por exemplo, tive agora recentemente um diagnóstico de hipertensão. Pipoca já não é mais para mim. Já não é exatamente uma coisa que a equação de prazer e consequência seja compensatória. Então, o principal erro é generalizar, e o principal acerto é entender que a vida, que os projetos também se desenvolvem em segmentos. E a primeira dica talvez seja você olhar para si. O motivo que te leva a fazer um determinado projeto torna você, o seu tipo de pessoa, o seu segmento econômico, o seu gênero, a sua idade, um espelho bom, um espelho bastante confiável para o que é o seu projeto cultural. A não ser que você não tenha nenhuma identificação com o seu projeto. Não, quero fazer esse projeto aqui porque dá dinheiro. Vamos combinar que na produção cultural isso não é exatamente a regra, né? É muito mais difícil que aconteça dessa maneira. Pode passar, por favor? E aí você determina os territórios, as idades, as faixas socioeconômicas, os segmentos profissionais, os interesses acadêmicos e artísticos, e também melhora a sua comunicação com a sociedade. Você tem uma interlocução melhor com o profissional de imprensa que você vai contratar, porque você sabe para quem você vai falar preferencialmente, e entender também que estabelecer isso não é excluir. Eu gosto de contar que uma vez eu fiz uma oficina literária em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e eu divulguei para os segmentos que eram prioritários, que era bibliotecário, arte-educador, professor, estudante de letras e tudo mais. Quando eu cheguei lá, tinha um guarda municipal para fazer parte da oficina. Aí eu perguntei, poxa, o que te levou a vir para cá, né? Ele falou, não, é porque eu trabalho com educação no trânsito em escolas e eu queria ter um domínio maior de técnicas, de abordagem com o público e tudo mais. Então, quer dizer, o fato de eu não ter colocado guarda municipal no meu público-alvo não excluiu ele de estar presente. A busca, o interesse que ele teve por esse assunto fez com que ele chegasse ao evento, né? Então, o público-alvo é um espelho da linguagem que você propõe. Um projeto de dança interessa a bailarinos, um projeto de teatro interessa a atrizes e autores e atores, e um literário ao segmento do livro, a escritores, a leitores. Não só a esse público, né? É importante que a gente, no nosso segmento, seja música, teatro e tudo, a gente tente não ser autorreferente. A gente precisa que o nosso projeto, os nossos projetos falem para mais pessoas. Não dá para ficar só na nossa bolha, né? E, da mesma forma, um projeto comunitário interessa ao território onde ele atua. Pode passar a página, por favor? Qual o seu nome, meu amigo, que passa a página? Qual o nome dele? Não é para... Volta. Hã? Arcanjo. Volta um. Não, agora vai de novo. Obrigado. Agora eu vou falar seu nome agora. Letícia, muito prazer, Eduardo. Meu sinal é a letra E e o desenho da barra. Então, umas perguntinhas que a gente pode responder para o público-alvo, se tem um gênero específico, se ele tem uma faixa etária preferencial, se integra uma determinada classe econômica. Vamos supor que eu vá fazer teatro no Shopping da Gávea, com uma diária assim, lá em cima, caríssima, que vai me obrigar a ter um ingresso caro. Eu vou ter que cobrar um ticket médio de R$50. A minha faixa socioeconômica vai afetar nisso, não tem como, né? Então, por mais que você queira trazer mais pessoas, não vai dar. Mora numa determinada região ou território, ele é adepto de alguma pauta social específica, ele tem uma religião específica, porque isso pode estar na questão também, isso pode estar sendo debatida. Arcanjo, por favor. E tem alguns raciocínios que eu fiz, que é o público-alvo da ponta, que é para quem você vai se dirigir, que é para quem interessa o projeto, né? Então ele vai definir o perfil das pessoas que vão diretamente interessar o seu projeto. Então, para quem você quer apresentar? Esse é o público-alvo da ponta. O público-alvo de captação é o perfil de empresas ou pessoas ou instituições que podem contribuir financeiramente ou estruturalmente com o projeto.
Então, se eu tenho um projeto de sustentabilidade, um projeto ambiental, por exemplo, eu tenho um tipo de empresa que costuma muito patrocinar esse tipo de projeto, que são as empresas que têm muito impacto ambiental. Então, por exemplo, a Petrobras patrocina muitos projetos que têm um diálogo ambiental. A Vale patrocina muitos projetos que tenham pegada ambiental. Por quê? Porque eles têm passivo ambiental. Eles têm um histórico de cobrança. Eles geram muito impacto ambiental à existência dessas atividades. No caso da Vale, inclusive, ela é responsável por alguns acidentes ambientais, por algumas, mais do que acidentes, tragédias, inclusive. Então, elas são um público-alvo de captação interessante para projetos nesse campo. E o público-alvo de comunicação, que são os segmentos que interessam a comunicação interna das empresas ou instituições que dão suporte ao projeto. Então, realizar a Flisgo aqui no shopping é uma possibilidade de captação de público-alvo, de comunicação de público-alvo mais ampla do que se fosse feito talvez em qualquer outro lugar. Porque aqui já tem o público do shopping que alimenta o público do evento e isso favorece ao público-alvo de comunicação. Esse aqui é um modelinho de público-alvo interessante de um projeto que eu aprovei. Na verdade, foram dois. Esse foi um edital que aconteceu em 2020, um pouco antes da pandemia, né? Ele foi um edital de projetos musicais para arenas e lonas culturais lá no Rio de Janeiro. Então, eu escrevi o projeto do Kleber Augusto, que está com o violão lá em cima, um músico experiente, ele já foi do fundo de quintal, enfim, ele tem toda uma carreira de mais de 50 anos, e de uma banda iniciante, que era o Coletivo Paraquedas. Eu fiz a escrita desses dois projetos, esses dois projetos foram aprovados, e eu fiz o seguinte, ele era um patrocínio muito curto, e eu montei uma operação conjunta do projeto. Então, os iniciantes faziam um show de abertura, esses iniciantes se alimentavam do público de um artista mais conhecido, e no show de fundo tinha o Kleber, que era a primeira vez que ele estava fazendo show assim, depois do tratamento médico dele, então não se sabia muito se ele aguentava muito tempo de show. Então, teve essas duas estratégias, né, de juntar dois projetos em um, e acabou ali otimizando os custos também, né? Eu tinha uma grana pequena de camarim nos dois projetos, quando juntou os dois ficou uma grana boa. A mesma coisa com transporte, outras linhas e tudo mais. Mas o que tem de público-alvo aí que a gente pode falar? Os espaços que eu fiz, a Arena de Cro na Penha, Hermeto Pascoal em Bangu, Areninha Renato Russo na Ilha, Fernando Torres em Madureira e Jovelina Pérola Negra na Pavuna. Então, coloquei lá moradores dos bairros da Penha, Madureira, Ilha do Governador, Bangu e Pavuna e bairros vizinhos. Não dava para colocar Ipanema, não dava para colocar Copacabana. O público dessas áreas não vai para essas regiões. Tá? Então, seria irreal se eu colocasse esse público como público-alvo, né? Os alunos e beneficiários de projetos de arte e educação desenvolvidos pelas arenas, areninhas e naves do conhecimento. Então, eu criei uma colaboração com o próprio espaço cultural. Sambistas, porque é um artista do samba, músicos e estudantes de música, espelhando as linguagens ali específicas. Pesquisadores da cultura popular carioca e pessoas com deficiência e suas famílias, porque todos os concertos, como vocês podem ver na parte superior direita, tinham o trabalho de intérprete de Libras. Tá? E isso é um assunto que a gente vai trabalhar aqui também. Então, a partir do momento que você disponibiliza, por exemplo, um serviço de acessibilidade, você já traz para o seu projeto a comunidade PCD nas linguagens e nas deficiências que você atender. Arcanjo, por favor. Então, na descrição, que é o como fazer, a gente tem aqui mais ou menos o modelo de armar. Como é que seu projeto funciona? É quando você vai conhecer a montagem do seu projeto e saber o que ele vai precisar. Mas eu queria que o Arcanjo passasse mais uma página, porque, para além dos processos de pré-produção e de pós-produção e de produção e execução, tem
terceira página, pode passar, por favor, mais uma aqui, que é a mediação de possíveis acidentes. É o que a gente chama de descrição de possíveis fragilidades e dificuldades do projeto, tratar isso de maneira transparente e dar solução aos problemas apresentados. É o que tecnicamente eu chamo de VDM. Alguém sabe o que é VDM? VDM, eu não vou poder falar aqui no shopping a essa hora, mas vai dar algum problema, tá? Então, todo projeto, quando feito, ele tem um VDM, tá? Que você tem que lidar e enfrentar. Todo mundo já viu o desenho do Papaléguas. Quando o Papaléguas, o coiote, corre atrás do Papaléguas. Chega um momento em que o Papaléguas avança pelo precipício e para ele tudo bem, porque ele é um pássaro, ele pode voar, mas o coiote não. Ele vai atrás. E aí a gente vê no desenho que o coiote fica parado no ar e só quando ele olha para o chão é que ele cai. É a mesma coisa nos erros de projeto cultural. Quando eles acontecem, a gente já está errando há muito mais tempo e a queda é um pouco dramática. Arcanjo, por favor. Então, o que é isso? Um evento ao ar livre precisa estabelecer o que vai acontecer em caso de chuva ou excesso de sol. Pensar positivo é aquilo que todo mundo sempre quer fazer, né? Mas nem sempre dá para você lidar com isso. Eu fiz um evento chamado Santa História de Literatura, que a nossa colega ali esteve na primeira edição, que na segunda edição foi em Santa Cruz. Ela acontecia numa areninha, um espaço coberto. Podia acontecer em caso de chuva, mas eu sabia que a chuva ia impactar se ela acontecesse. Então eu fiz eventos paralelos nas escolas ao longo da semana para trazer estatísticas de público para o evento fazer sentido. E não é que no dia choveu, mas choveu muito. Talvez tenha sido um dos dias mais frios do ano de 2023. Mas, enfim, a estatística estava ali defendida por uma outra coisa que eu vou falar quando eu falar sobre democratização. Então, um evento com o público majoritário de crianças na primeira infância, de 0 a 6, pode pensar na disponibilização de fraldários e espaços para acomodar carrinhos. A primeira vez que eu fiz isso foi exatamente nesse Santa História que a nossa amiga trabalhou como expositora. Um evento com potencial de público idoso precisa pensar em acessos desobstruídos e também na quantidade de banheiros. As pessoas idosas vão mais ao banheiro. Ou então você está num espaço que tem uma determinada fluência com um número X de público, mas vai ter mais público. Então talvez você tenha que repor isso com um aluguel de banheiro químico, eventualmente. E um evento em um local que receba um público maior do que habitual pode avaliar a necessidade de banheiros químicos, como eu acabei de falar. E uma dica ali, que é: não faça do otimismo um veneno. Aquela frase, o acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído, só vale na música, não deve valer nos projetos. Tá certo? Arcanjo, por favor. Processo de pós-produção. É interessante que o projeto dialogue com o público após a sua realização. A Flisgo tem, por exemplo, uma página, um perfil no Instagram, que eu acompanho desde a época da pandemia, quando foi feita uma edição online. Tá? Eu acompanho vocês antes de vocês me acompanharem. Pode passar, por favor. Agora, por exemplo, a gente vai ver, esse foi o do Rua Cultural que eu fiz, um painel lá no Engenho de Dentro. Aqui, por exemplo, está escrito Engenhão, de uma maneira estilizada. A sorte que a torcida do Botafogo não entendeu, que senão aquilo ia ser vandalizado. Mas aí, o que aconteceu? Como é que foi esse projeto? A vida real do projeto, às vezes, é diferente do que ele é escrito. Esse projeto existiu porque reuniu-se uma quantidade de pessoas, de artistas, e um dos artistas tinha um contato com o subprefeito da Zona Norte. E o subprefeito da Zona Norte indicou esse espaço. Se ele tivesse indicado um espaço na Pavuna, seria na Pavuna.
Se ele tivesse indicado um espaço em Bom Sucesso, seria em Bom Sucesso. Mas a maneira como eu escrevo, fica parecendo que a gente só pensou no Engenho de Dentro, né? Então, eu fiz um processo de pré-produção com levantamento histórico de fatos e personalidades relevantes no território do Engenho de Dentro, a partir dos seguintes eixos: o etimológico, a razão do bairro se chamar Engenho de Dentro; humano, quais as personalidades que nasceram e moraram por algum tempo no bairro; e contemporâneo, e qual foi o impacto das obras, dos eventos esportivos. E aí os artistas farão uma visita técnica ao espaço que se deseja realizar a ativação cultural e iniciam os esboços e rascunhos. A equipe de produção deve obter autorização ou nada opor. A gente já tinha. A gente mandou a proposta, o edital exigia que tivesse esse nada opor. Mas é uma linguagem de projeto que a gente precisa preservar. Pode passar, Arcanjo, por favor. E aí, na produção, o que é o processo de produção escrito? Quem te avalia tem que saber que você sabe o que está fazendo, né? Então, eu falei que será realizada uma nova tomada de preços dos materiais necessários. Eu disse que serão mapeados possíveis parceiros locais. Você não faz um projeto de ativação urbana sem parceria local. E os profissionais de identidade gráfica, cinematografia e produção executiva serão mobilizados e contratados. Após a aquisição de todos os materiais, será estabelecido um cronograma de trabalho, com divisão de horário, interlocução com o poder público. As atividades não acontecem em dia de chuva, olha o VDM aí presente, cabendo ao profissional de produção desmobilizar os esforços. E a realização das pinturas ocorre em concomitância com o horário escolar, ao longo de 15 dias, com uma mediação cultural para alunos da Escola Municipal Bolívar, na mesma comunidade, na mesma rua. Então, os artistas estavam pintando e a população local estava interagindo com a gente, né? Tanto é que o painel está preservado até hoje, assim, não foi vandalizado, depois de 2 anos concluído. Ao fim do período de execução, a comunidade terá acesso à divulgação física do projeto e também digital. Pode passar, por favor, Arcanjo. Além do balanço financeiro e comprovação do objeto, o projeto irá editar imagens e disponibilizar em acesso público, com registro do processo de execução e pintura da arte, além de um depoimento dos artistas envolvidos. O material terá, no mínimo, 20 minutos de duração, que é uma regra da Secretaria, um tempo, aliás, exagerado. Pode falar lá que eu acho isso. Agora eles melhoraram, agora é 15. No local da intervenção artística haverá um QR Code, em que o público poderá acessar e receber as informações sobre as histórias retratadas nas pinturas, privilegiando o pertencimento local e a memória coletiva. De onde veio essa ideia do QR Code? Muita coisa do produtor cultural é formação e muita coisa é curiosidade e até bizarrice. Eu descobri essa história do QR Code quando eu estava passando por uma página no YouTube de um cara que visita cemitérios. Ele visita cemitérios e ele visita túmulos de pessoas conhecidas. Aí ele vai lá, túmulo de fulano, o túmulo está muito bem conservado e tal, papapá, papipi e tal. Quadra tal, lote tal. E em alguns desses túmulos, principalmente no São João Batista, tinha um QR Code para a pessoa acessar a biografia da pessoa que estava ali sepultada. Então foi a partir desse momento de por acaso ter achado esse influencer de catacumbas, a ideia do QR Code para o painel. Arcanjo, por favor. Agora, os porquês. Que é a justificativa do projeto, que também é entendido como defesa de projeto. Eu já dei aqui uma dica sobre um pouco isso na questão do público de captação, quando vai falar dos motivos culturais, sociais e educativos da existência do nosso projeto. Pode passar, Arcanjo. A questão da justificativa, ela bate muito com uma questão que é muito difícil para o produtor cultural, que é o produtor cultural achar que escrever o edital ele vai servir para qualquer oportunidade. Você tem que fazer adaptações pontuais para você dialogar com quem está promovendo a oportunidade. Eu falei isso recentemente, botei essa semana no meu perfil. Se você vai participar de um edital para prefeituras, você vai falar
bastante de território, né? Olha aqui. Se você vai falar para uma empresa privada, você tem que, de alguma maneira, submeter o interesse do projeto, do seu projeto, ao público-alvo dessa empresa privada, né? O Natura Musical, por exemplo, ele contempla projetos musicais muito próximos ao consumidor dos cosméticos Natura, né? Isso é do jogo, né? E o projeto dialoga com algum território físico, claro. Ele é gonçalense, ele é carioca, ele é fluminense, ele é do bairro do Arsenal, ele é de Neves, ou ele é da região metropolitana. Tem algum território físico que está dialogando? Quais são os dados concretos que embasam a temática apresentada pelo projeto? Então, eu estou apresentando um projeto sobre a questão do feminismo. Quais são os dados que nos mostram que a população feminina está mais vulnerável? São dados que a gente consegue buscar. Qual é a hipótese estética trabalhada e as referências teóricas, se for alguma coisa mais estética? Por que o projeto foi pensado e idealizado? Qual é o histórico do projeto, se ele houver, e dos seus proponentes? Isso é importante porque cada pessoa que faz parte do seu projeto, ela transfere um pouco a sua história, o seu currículo para o seu projeto, né? Você acaba trazendo isso também. Qual é o diferencial do projeto, qual lacuna que ele ocupa e qual é a afinidade do projeto com o possível incentivador? São perguntas a responder. Arcanjo, por favor. E o que a gente deve evitar? Os anseios individuais ou de um segmento reduzido de pessoas. O Antônio Cícero dizia na canção Virgem, as coisas não precisam de você. É a mesma coisa o projeto cultural. Quem precisa do projeto cultural é a sociedade, não é o artista que faz. Ah, mas o artista precisa. Mas o primeiro interesse é o da sociedade. Você citar tendências e dados de maneira vaga, sem colocar as suas fontes, né? Poxa, cada vez mais se fala desse assunto, muito tem se falado desse outro assunto. Como assim? Como é que isso se expressa em dados, né? Pautar um discurso a partir de impressões sobre redes sociais, a não ser em casos muito específicos, que tem um estudo de métrica. Por quê? Porque cada um de nós tem a nossa rede social adestrada com os nossos hábitos, né? E utilizar expressões que demonstrem arrogância intelectual, como, por exemplo, abre aspas, queremos levar cultura a determinado lugar. Todo lugar produz cultura, todo lugar cria coisas, todo lugar tem vivências, você interage culturalmente, você não é o colonizador dessa região. Próxima página, por favor. Aqui eu peguei um projeto meu de teatro para criança que falava sobre alimentação infantil. E aí eu coloquei uma fundamentação em dados sociais. Segundo o IBGE, 1 em cada 3 crianças brasileiras, acima dos 9 anos de idade, está com sobrepeso. Entre os meninos, esse índice é de 16,6%, dados de 2015. De 1974 para cá, tais indicadores cresceram assustadores 300%. Se nada for feito em 2025, teremos um número aproximado de 75 milhões de crianças obesas. A produção de cultura e informação destinada a crianças de forma gradual começa a entender o quão necessário e oportuno é tocar nesse tema. Passando mais um pouquinho, tal lacuna esse projeto pretende ocupar. Então, quando eu falo esses índices, o projeto deixa de ser uma coisa da minha cabeça e passa a ser fundamentada numa realidade que existe. Por favor, Arcanjo. Aqui tem um esqueletinho. Na primeira parte você fala sobre os dados sociais, sobre as demandas do projeto, as necessidades de visibilidade que ele tem. Você cita as fontes acadêmicas com moderação, porque citação não é orégano de texto, tá? Um pouquinho só. Na parte 2, você posiciona a sua equipe criativa dentro da proposta de trabalho e apresenta os diferenciais de currículo dessas pessoas. Tem alguém premiado, premiada? É hora de citar. Arcanjo, por favor. E na parte 3, você projeta aquilo que vai acontecer depois. Qual é a consequência, qual o impacto desse projeto e a possível permanência do projeto ou sequência do debate que ele propõe. Mais uma, Arcanjo.
Aqui é um projeto que eu fiz sobre rodas de leitura de países que falavam português, né, chamado Léguas e Léguas de Língua. Esse projeto ele aconteceu em 3 versões. A primeira se chamava O que quer e pode essa língua. Aí teve um edital que era para projetos que tinham que ser projetos inéditos, né? Aí eu mudei o título. Aí passou a se chamar Léguas e Léguas de Língua. Aí no Retomada 2, da SESEC, tinha uma linha para celebrar os 200 anos de independência, né? E aí eu fiz algumas alterações no roteiro e teve uma terceira versão chamada Letras Independentes. É o que eu chamo de projeto Chevette, né? É aquele, assim, o Chevette vendia muito, então eles não queriam tirar de linha, então eles trocavam uma lanterna, trocavam uma maçaneta, mudavam o estofamento e estava valendo. Mas aqui o fundamento que o Rio sempre teve muitos portugueses, mas isso não significava um conhecimento da língua e uma interação com Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, e dizia que existia um português negro, como as milhões de pessoas escravizadas que aqui desembarcaram. Ou pretoguês, como a antropóloga Lélia Gonzalez definiu o preconceito contra contribuições africanas à língua. Aqui, a gente tem mais uma informação sobre projeto importante. A gente precisa estar letrado quanto ao modo como se referem a determinados fatos históricos. Quando eu estudava na escola, e talvez muitas de vocês, as pessoas muitas vezes falavam os escravos da África. Hoje em dia a gente já sabe e a gente já entende que deve se referir sempre a pessoas escravizadas. A mesma questão em relação à pessoa com deficiência e tudo mais. Pode passar, por favor, Arcanjo. E a história da literatura se constrói do que se quer contar e também do que se deseja ocultar. Eu citei ali que boa parte dos autores contemplados pelo Prêmio Camões ou não estava publicada no Brasil ou estava fora de catálogo. E não existia ali um diálogo cultural entre países com muitas semelhanças, entre elas a língua, né? E em tempos como esse, em que temos que defender o óbvio, precisamos reafirmar a rejeição ao autoritarismo. Poucas leituras são tão pertinentes, porque era uma leitura e um material literário que falava muito sobre o processo de independência de países africanos na Revolução dos Cravos, né? Então, depois eu fundamento a questão da performance com uma citação. Aliada à letra está a voz, a possibilidade de construção coletiva em roda passa pela palavra falada, e assim a leitura é um ato corporal. Sensações, sentimentos e reflexões passam pelo corpo e a voz é o meio pelo qual a nossa vivência é partilhável. O pesquisador Paul Zunter defende a leitura como uma experiência corporal e aborda a ação do leitor a partir do conceito de performance. Então aqui também um elemento de leveza, para eu não abrir uma aspas que cria ali um degrau a mais no texto, eu coloquei direto no texto a citação do autor e disse ele pensa isso, não deixei de citar a fonte, fui honesto intelectualmente, mas coloquei de uma maneira mais fluida, né? Pode passar, por favor, Arcanjo. E coloco ali uma prioridade local para aparelhos públicos das zonas norte e oeste do Rio de Janeiro. Como produtor carioca, assim, eu não tenho o menor interesse na zona sul do Rio de Janeiro. A zona sul já tem absolutamente tudo. Eu não tenho muita paciência e muita inclinação para fazer esse tipo de projeto. O projeto seguinte, que é de rodas de leitura que a gente fez esse ano, a gente veio para cá, para São Gonçalo, a gente foi para Mesquita, São João de Meriti, e para a zona norte e oeste do Rio. Zona sul do Rio de Janeiro não precisa de absolutamente nada. E cá entre nós não precisava nem ter ação clemente, né, como escola de samba. Isso é uma brincadeira, tá, gente? Com todo respeito à ação clemente. Arcanjo, por favor. Agora a gente vai falar, para a gente fechar, quanto tempo eu tenho ainda por produção? 15 minutos? Então a gente vai fazer uma diferenciação aqui importante, que tem até vídeo no meu canal falando sobre isso, que é a diferença
entre democratização e acessibilidade, tá? Quando existe acessibilidade, as coisas são mais democráticas, sim, mas essas questões na escrita dos projetos, elas não se misturam. Então, o que a gente faz? A gente estabelece claramente o modo como o projeto será acessível a segmentos historicamente excluídos da linguagem cultural em questão ou dos eventos culturais como um todo, quer seja por ingresso gratuito ou bastante acessível, vínculo com instituições educacionais ou beneficentes, fornecimento de ônibus fretados, ações de divulgação mais amplas ou outras medidas. E você também pode, é uma política de democratização, você fazer um projeto em lugares onde o público não pode sair, como asilos, orfanatos, hospitais, presídios. Isso eu fui entender, e eu já dava curso de produção cultural quando eu fui fazer uma apresentação de contação de história numa penitenciária lá em Ponta Grossa do Paraná. Eu ainda não tinha entendido esse local como um possível local de democratização, né? Por favor, Arcanjo. E aí, importante você ressaltar que o acesso gratuito não necessariamente estabelece e garante uma política clara de democratização. Uma coisa é você fazer um concerto gratuito na Praia do Leblon, outra coisa é você fazer um concerto gratuito na Quinta da Boa Vista ou aqui no Zé Garoto, enfim. É outra coisa, porque o local influi, uma série de coisas influi também. Então, basicamente é isso. Democratização é como é que o evento chega a quem ele não chegaria, tá? E na acessibilidade, você prevê as facilidades para as pessoas com deficiência, com base nos relatórios da OMS, em que você faz também medidas de acessibilidade física e de conteúdo, tá? Deve-se pensar de maneira mais ampla possível esse atendimento, entender que se trata de um investimento e não um custo, treinar a equipe de produção e privilegiar o não capacitismo. Todo mundo tranquilo com o termo não capacitismo? Ok. O IBGE divulgou essa semana, ou há 2 semanas, que o índice de população que mora em favelas no Brasil representa 8,1% da população brasileira. E sabemos que muita gente vive em favelas, em comunidades. Pois bem, o mesmo IBGE nos diz, na verdade a PNAD contínua, existem diferenças de metodologia, que 8,9 milhões de pessoas com deficiência existem, números muito subnotificados. A gente está falando, no caso de São Gonçalo, de 75 a 80 mil pessoas. Se você projetar essa estatística aqui para São Gonçalo, não dá para pensar em dizer para 75, 80 mil pessoas, um Maracanã cheio, vocês estão fora, tá? Isso é uma questão de inteligência, inclusive. Muitos projetos atendem essa demanda, separando dias específicos para a presença de serviços de tradução, como intérprete de Libras e audiodescrição. E aí eu vou usar um termo que eu uso, a chamada acessibilidade de troco. No entanto, cada vez é mais frequente que se adote a acessibilidade total na íntegra dos projetos, ampliando também os benefícios. Por quê? Estamos aqui, temos aqui o trabalho de uma intérprete. E alguém pode estar pensando, mas não tem pessoas surdas aqui. E aí você pode responder, como é que você sabe? É importante a gente saber que nem toda deficiência é visível. E outra coisa, essas pessoas fazem parte de uma comunidade. A pessoa com deficiência integra uma comunidade de pessoas que a cercam. A comunidade surda não é feita só de surdos. Ela é feita também de pessoas que compartilham os signos com aquela pessoa surda. Então pode ter uma pessoa aqui que diga para a pessoa, olha, eu fui num evento e tinha um intérprete de Libras. Na próxima edição, no próximo dia, você pode ir, porque vai ter um atendimento para você lá também. Então, isso não é um serviço que se perca. Até porque já existe também uma pesquisa, várias pesquisas, várias performances artísticas, espetáculos, que trabalham com o conceito bilíngue. O fato
a língua de sinais, a tradução, ser também parte da performance, tá? E as peças, espetáculos de dança, podem ter também a visita tátil, que beneficiam as pessoas com deficiência visual, programação em letras grandes. Às vezes a gente tem uma programação visual que é linda, mas que a gente para um tempo assim para ler o nome do negócio. Qual o nome desse negócio mesmo? Assim? É tão bonito, esteticamente, graficamente, que você tem dificuldade para ler. Se você tem, imagina uma pessoa com visão subnormal, né? Às vezes você tem que abrir mão da beleza, da inovação gráfica, para ser comunicativo. Tem também a questão das rampas móveis para acesso de cadeirantes, e é importante que elas tenham uma inclinação regulada pela ABNT, não pode fazer ali um pequeno Everest para o cadeirante subir, que não é legal. Você também pode alugar banheiros adaptados e adotar a acessibilidade desde a fila, quando a produção destaca pessoas para que se antecipem às demandas e já direcionem para a bilheteria ou para o lugar preferencial. Arcanjo, por favor. As pessoas autistas, elas foram muito relegadas, assim, porque elas estão assim, tiveram um reconhecimento muito tardio pela OMS como uma deficiência. Então, existe muita literatura em desenvolvimento e eles ainda estão no final da fila. E com a questão do diagnóstico muito crescente, né? Eu tenho uma amiga que é autista e tem um pai agora com 90 anos e que teve o diagnóstico de autismo aos 90 anos. Tá? Por isso que aquele número de 8,9% é um número provavelmente abaixo do que é real, né? Então você pode estabelecer medidas de conforto, acolhimento em momentos de crise e também ações comunicacionais, como, por exemplo, disponibilizar os abafadores de ruído. Essa é a primeira medida. Muitas pessoas autistas têm, mas às vezes esquecem, enfim, às vezes não dimensionam o que vão precisar. E só o fato de você reconhecer essa necessidade é um elemento importante também. Número 2, você montar uma sala de regulação sensorial, também conhecido como sala de acomodação sensorial. É um ambiente que oferece estímulos cuidadosamente selecionados para pessoas com sensibilidades sensoriais ou dificuldades de processamento. Aí você diminui o ruído externo, baixa a luz, almofadas, lugares para sentar ou deitar, brinquedos estimulantes e materiais com texturas confortáveis, que a gente vai ver aqui que o Arcanjo já está super hábil, já está lendo meus pensamentos. Essa aqui é uma sala de regulação que existe no aeroporto de Congonhas. Aqui você tem elementos assim que são de baixar a luz, de diminuir o ruído externo. Aqui tem um banquinho reproduz o banco que a pessoa vai sentar no avião, também porque quem montou essa sala considerou que o medo de avião também é um elemento possível de crise para a pessoa autista, então ela já senta ali, já assimila que vai viajar, enfim, que vai embarcar e tudo mais. Então, não necessariamente precisa ter esse luxo. Você, bastando uma sala assim que você consiga colocar ali almofadas, uma luz baixa, uma música tranquila, você já estabelece essa possibilidade de sala de regulação sensorial. E uma coisa novíssima, que é o guia de previsibilidade sensorial que você pode desenvolver contratando uma pessoa autista para que assista ao seu ensaio, assista ao filme, ao espetáculo de dança, e ela pode ser uma ferramenta comunicacional com o público autista, que vai servir para ela dimensionar os recursos que ela vai precisar, ela se preparar para determinadas surpresas, ou mesmo decida não ir. Não, isso aqui está com sensibilidade muito complicada para mim. Passa para mim, por favor, Arcanjo. Esse aqui foi o espetáculo que a gente fez pelo Giros RJ e a gente fez 2 temporadas com ele, chamado O Volar, e aqui é um guia de previsibilidade sensorial com as várias faixas de estímulo possíveis, de 1 a 10, estabelecidos ali um estudo feito por uma pessoa autista, e a pessoa autista olha esse estudo e verifica quais são as sensibilidades que são possivelmente afetadas com a realização desse espetáculo. Ok? Tem mais alguma coisa?
Não, tem eu. Tem eu. Quem não segue, por favor, siga. E, enfim, estou aqui disponível para quem quiser perguntar qualquer coisa. Obrigado por me ouvirem e, enfim, estou à disposição. Produção de roda de leitura para São João de Meriti. Você citou 2 lugares que eu posso dizer que são meus territórios. São João de Meriti, que trabalho, inclusive numa escola que tem 14 turmas de autistas. Eu sou orientadora pedagógica lá. E citou também Engenho de Dentro. Eu moro do outro lado e não vi essa ação, infelizmente, não tive o prazer de ver essa ação. Eu vou, né, atravessar, que eu tenho pavor de trem, então é complicado para mim. Mas eu vou vencer esse medo para ir lá ver esse trabalho. Mas o que eu fiquei mais encantada ainda foi com esse guia de previsibilidade. Porque, além de eu trabalhar com os autistas, o meu neto também é autista. Então, assim, para você propor um projeto dessa magnitude, porque eu acho que é um projeto magnânimo, você proporcionar a acessibilidade, o respeito às pessoas que são PCD, eu até me perdi, né, no que eu ia perguntar, de tanto que eu falei, mas eu queria que você me falasse um pouco mais como é que foi chegar a São João de Meriti, porque é uma cidade com a maior densidade demográfica da América Latina. Como é que foi? Foi complicado? Não foi? Como é que você chegou lá? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Bom, assim como eu falei que eu não tenho interesse no Rio, na Zona Sul, quando eu consigo recursos via Estado, eu tenho interesse na região metropolitana, tá? Para, enfim, nos fomentos municipais a gente fica no Rio, nos fomentos estaduais a gente circula um pouco mais. A questão é basicamente entender que existem municípios superpopulosos que você não consegue ir se você... Eu não conseguia ir. Eu fiz muito rodas de leitura quando o SESC tinha uma dinâmica de contratação que hoje não tem mais. O SESC me possibilitou conhecer São Gonçalo de uma maneira muito ampla, assim como Meriti, Nova Iguaçu, Mesquita. Então, quando eu consegui receber esse recurso, eu vi uma oportunidade de voltar a esses lugares. E a gente foi para a Vila São João, né? A gente foi numa escola nova lá em Vila São João, uma escola que tinha, inclusive, intérpretes, né? Que a gente leva o nosso intérprete em todas as rodas. E foi ótimo, assim, a gente conseguiu fazer basicamente todas as rodas que a gente fez em Meriti foi nessa escola muito grande ali e muito bacana de trabalhar lá. Sim. Sim. Não, foi esse ano, não, foi no primeiro semestre. Sim. Então, basicamente é isso. Quando consigo recursos, eu vou nesses lugares que eu outrora fui com o SESC, né? E com relação a medidas de acessibilidade, assim, a gente trouxe nessa roda, por exemplo, uma cópia da nossa apostila em braille. Posteriormente, quando eu trabalhei nesse projeto de dança, que tinha a direção de uma artista cega, a Moira Braga, eu já fiquei sabendo por ela que o braille já não é tão útil assim para o cego. Então, ele já tem uma tecnologia assistiva que ele acessa mais. Então, eu já sei que agora eu vou fazer o próximo projeto pensando nessa tecnologia assistiva, porque é uma área em expansão, assim, a área de acessibilidade, né? É uma área que não tem volta. À medida que se cria recursos, se cria métodos, à medida que
aparecem os artistas PCDs e à medida também que eles entendem que o segmento do PCD tem uma autonomia, uma cidadania, exige as coisas. Eu trabalhei na Secretaria da Pessoa com Deficiência no Rio de Janeiro como professor. E eu comecei a trabalhar em janeiro, em São Conrado, aquele sol e tudo. Aí eu pensei assim, era um prédio. Algumas pessoas vinham com cadeiras de rodas. Eu pensei, quando chover não vem ninguém. Vinha do mesmo jeito, porque eles não desperdiçam serviços que são oferecidos, entendeu? É um público muito fiel. Mais alguma? E aí, como que faz para poder... Você pega outros projetos, na verdade, a Três na Roda pega outros projetos para escrever, como que faz esse processo? Porque eu acho que é uma pergunta que o pessoal vai querer mais tarde saber, até no YouTube. Eu tenho um projeto, posso fazer parceria com a Três na Roda? Enfim, como é que acontece isso? Ou você só tem os seus projetos? Então, são alguns braços aqui, são alguns compartimentos e gavetinhas. Tem os nossos projetos, o meu e da Adriana Martins, que trabalha comigo. Inclusive, ela tem um material incrível sobre portfólio, tá? Está... Já não deixem Já anotei, o próximo vai ser ela. Sim. Então a gente faz os nossos, a gente tem uma parte de criar os conteúdos para o YouTube, a gente tem a parte de criar as aulas quando aparecem as aulas, né? E a gente tem as consultorias que a gente é contratado para fazer. Os projetos em parceria, a gente acaba ficando com mãos atadas pelo fato do dia ter 24 horas, né? Então a gente acaba não conseguindo trabalhar com todo mundo que a gente queria trabalhar. Mas a gente sempre conversa com pessoas, enfim. Fica a dica, hein, pessoal do Flisgo. Só, entendeu? Edu, você só editais ou a sua experiência também vai por lei de incentivo? Lei de incentivo eu sei inscrever. Eu sei colocar na lei. Parte de captação. Mas eu faço captação para os próprios projetos também por uma questão de braços, né? A questão da captação é você buscar ser o próprio captador. Porque com a digitalização do mundo, assim, com a digitalização dos departamentos de patrocínio, a figura do cara com a pastinha debaixo do braço foi perdendo relevância, né? Então, o próprio proponente como captador. Sim. Então, eu estou nessa caminhada. Eu estou com um projeto aprovado na Lei Rouanet, mas o patrocinador não aparece. Eu comecei, início desse ano, fiz, né, um projeto. Aí, assim, bem de artista para artista, será que... Porque ninguém te responde e-mail. Telefone, nada. Outro dia eu fui numa empresa que me perguntaram quem que tinha me indicado. E aí a minha pergunta a você, se você tem essa experiência, se realmente a lei de incentivo federal ou estadual estão muito nessa questão realmente de haver uma indicação. E eu estou bem... assim, ansiosa, porque esse mês agora de dezembro é um mês, né, fundamental para a Lei Rouanet, e eu acredito muito e quero muito realizar o meu projeto, mas dependo desse patrocinador. É porque talvez as empresas não pensem isso somente em dezembro. Talvez talvez esse calendário você fez ao longo do ano, né? Pouquíssimas empresas me responderam delicadamente. Sim. Mas nenhuma... E as próprias empresas também estão promovendo editais para selecionar os projetos que são aprovados. Então, por exemplo, a Ambev, das bebidas, né? Ela tem mas aí não casa com o meu projeto infantil. Sim. Mas a Ambev também tem refrigerantes, tá? Não é só... Mas eu trabalho com alimentação natural. Saudável. Estilo de vida saudável. Desculpa. Então realmente, esqueça a Ambev, tá? Esqueça a Ambev. Não, eu vejo que muitas empresas não participam da Lei Rouanet. Sim. Tem muitas startups que são de lucro real. Eu conversei já diretamente com alguns dos fundadores até de empresas assim,
mas eles fazem projetos por fora e não se envolvem com a Lei Rouanet. Talvez seja o caso de você começar a mobilizar contribuintes por pessoa física com imposto de renda. Temos um vídeo no canal sobre isso. Que eu estou pensando até em fazer uma reedição. Porque agora, quando eu gravei, tinha que fazer um depósito identificado. De captação. Eu não tenho ainda não, já sabe que eu vou te procurar. Gente, Conceição. Oi, Edu, só para reforçar, assim, parabenizar a sua apresentação, porque o que a gente observa é essa necessidade dos proponentes de fazer uma lógica no que ele vai apresentar, porque ele se perde e, quando vai ser avaliado, às vezes eles ficam, mas por que eu não consegui? Por essa lógica e até aprofundamento de alguns pontos aí que eu achei assim, fundamentais, entendeu? Então, que boa parte das pessoas, ou quase todas, pudessem acompanhar vocês para poder ter mais conhecimento e facilidade para poder propor os projetos e esses projetos serem aprovados. Avaliadora de projetos, está falando aí, então... Gente, acho que é isso, né? Já estou à sua disposição para você criar meu portfólio de captação, por favor. Edu, acho que é isso, a gente precisa de parcerias, acho que os grandes projetos precisam, as feiras literárias, né? Aí eu falo pelo Flisgo, a gente tem uma capitalidade muito boa, a gente tem aí um poder de curadoria muito bom, no sentido de... A gente traz o popular, que é a nossa comunidade, a gente recebe durante o ano, que a gente realiza o Flisgo, mais de 350 artistas da cidade, a gente consegue mídia, mas eu acho que a gente tem avaliado isso já há um tempo, né? E a partir daí a gente está pensando em criar algumas comissões, mas acho que para o próximo ano, o nosso grande desafio é a captação de recursos, né? E é entender aonde nós queremos chegar com o Flisgo. A gente já sabe onde a gente chegou, né? E acho que também cabe, né, acho que para os editais, quando a gente vai escrever para os editais, é entender onde a gente quer chegar, né? E aí acho que aí você começa a perceber os editais, qual edital entrar, qual edital não entrar, não se desgastar nesse universo de editais, porque eu vejo pessoas que vou entrar em qualquer um que ganhar, e aí acaba não ganhando nenhum, se frustrando, aí às vezes acaba ganhando, não correspondendo, porque não leu direito, não soube entender o que o edital estava pedindo, porque é isso, né? Eu percebi até no edital de São Gonçalo, que a gente passou, a gente teve que readequar o Flisgo à leitura, ao que se pedia o edital, e a gente percebe também que isso gerou um pouco de estranheza, até para a comunidade mesmo da cidade, que comparece, mas é porque esse ano nós estávamos aqui, ali, acolá, fazendo um trabalho de descentralização, tirando do centro, mas a gente precisa também reavaliar. Eu acho que também dentro dos próximos editais, acho que também cabe isso, não sei como que você vê isso, né? Se é uma constância na avaliação ou não. Aí já vou fazer uma pergunta, né? Se isso já aconteceu com você, de você ter que reavaliar projetos, editais, olha, não entro mais nesse, não me cabe mais. Como que foi? Já aconteceu, por favor? O projeto de literatura de países de língua portuguesa, ele foi contemplado em 2016 no Rio. Houve um não pagamento do patrocínio pela prefeitura, na época, e ele foi acontecer em 2020 com recurso da Aldir Blanc. Então, ele ficou o tempo todo guardado ali, esperando para acontecer. Esse ano a gente selecionou no Sesc Pulsar uma roda de leitura que a gente fez pelo Estado, chamada O Beijo que Vós me Nordestes, que a gente fez também na Baixada, e ele já tinha sido apresentado no ano anterior. Eu falei, não, vou modificar. A questão é você acreditar no seu projeto, você tem sempre coisa para rever nele, sempre coisa para aprimorar, e toda performance artística é relevante. Toda performance é relevante. A gente só precisa encontrar os recursos para fazer chegar
e tentar tirar o melhor dela. Mas, enfim, você criou uma coisa, ela é relevante. Bacana. Alguém mais, gente? Finalizando aqui com o Edu Ramos. Muito obrigado, meu querido, pela sua dedicação,